Estou ao vivo. Bom dia. Mais uma terça-feira, mais um Tuesday for Facilitation. Hoje eu vim até, com o meu tesão aqui, T de terça-feira, T de Thai. E hoje, na nossa terceira edição, eu vou estar sozinha, vou falar um pouco sobre como foi minha palestra no Hacktown. Espero que o barulho da obra não esteja atrapalhando. Toda semana a gente vem aqui, eu falo, socorro essa obra desse hospital. Enfim, espero que nos próximos meses essa obra termine. Tomara que termine rápido, não aguento mais. Enfim, vamos começar? Tem bastante coisa para falar. Eu vou começar dando uma contextualizada sobre a minha participação no Hacktown. Depois eu vou falar especificamente da minha palestra e como eu destrinchei algumas etapas. E aí eu vou apresentar aqui. É muito legal para quem estava, dar uma revisitada no conhecimento. E para quem não pôde estar no Hacktown esse ano, vai ser uma possibilidade de conhecer um pouco do meu trabalho e do que eu apresentei. Na verdade, eu vou começar contextualizando não só a minha participação no Hacktown, mas o momento que eu estou, né, o momento que a gente está, como a Welle, nesse ano de 2025. Esse foi meu terceiro Hacktown. Ontem saiu a segunda newsletter do meu editorial Ronaldinho. Leiam lá um pouco, eu falo um pouco dessa minha relação com o Hacktown. Eu sou apaixonada por esse festival, conferência, vivência, por essa coisa que acontece quando a gente cruza a serra e chega a Santa Rita do Sapucaí. No primeiro ano, em 2023, eu fui convidada para palestrar, só aceitei, e aí, Carlão, essa é para você, eu só aceitei de primeira porque eu podia falar do que eu quisesse, ninguém me abordou pedindo para que eu falasse de assunto A ou de assunto B. E lá em 2023, o tema da minha palestra foi inteligência coletiva generativa. Então, não na contramão, mas indo em conjunto com como as inteligências artificiais generativas funcionam, que é uma forma colaborativa, né, cumulativa e generativa, ela vai generando a partir dos conhecimentos que ela vai acessando. Eu fiz uma atividade, foi sábado, 8h30 da manhã, na Casa Dinamarca, a casa encheu, graças a Deus, porque eu não sei que coisa que as pessoas até 8h30 da manhã de um sábado, depois daquelas festas maravilhosas, mas encheu, tivemos casa cheia, foi muito bacana. 3 dias antes do evento, eu fui convidada pela Claro para participar da mesa de abertura da Casa Claro, e foi um evento. Quem estava, quem não estava, não vou falar sobre isso, já devem ter percebido. E ano passado o tema da minha palestra foi sincretismo metodológico. Foi uma palestra bem bacana também. Vocês vão entender aqui, eu falo palestra, mas na verdade não é uma palestra, eu sempre faço atividades nas minhas interações. E ano passado eu também abri a Casa Claro, foi o ano de passar o bastão. Esse ano eu dei uma palestra e dei um workshop. A palestra teve o tema vou até lembrar-me a mim mesma o título da minha própria palestra, eu falo tanta coisa. O tema da palestra foi feitiço da colaboração. E esse tema tem tudo a ver com esse momento que eu falei, né? Esse momento da Welle, esse momento meu, que decidiu que esse ano eu quero treinar mais facilitadores. E o Tuesdays for Facilitation tem esse objetivo, educar o meu público, né? Educar as pessoas sobre facilitação. É muito comum eu falar que eu sou facilitadora e as pessoas não entenderem, então eu já inventei 1 milhão de outras formas de falar o que eu faço, mas eu quero que a facilitação seja uma possibilidade, eu quero que a facilitação seja uma profissão reconhecida, e eu quero que a facilitação seja uma habilidade usada por todas as pessoas que educam outras pessoas. Então, as terças da facilitação, os Tuesdays for Facilitation, elas estão aqui num contexto educativo, porque eu acho que facilitação é para todo mundo. Esse é o meu ativismo dentro do meu próprio trabalho. Então, esse ano, fui convidada novamente para palestrar no Hacktown. Aconteceu agora, dia 31 de julho a dia 3 de agosto. Foi muito gostosinho, foi muito bacana. Sempre foi, passando um frio do caramba. Para quem não sabe, o Hacktown
é um evento muito grande de inovação, de criatividade, de música, de tecnologia, que acontece no interior de Minas Gerais, em Santa Rita do Sapucaí, uma cidadezinha que quase que dobra de tamanho para receber 30, 40, 50 mil pessoas, que era o que estavam esperando esse ano, para participar de uma série de atividades que acontecem em vários lugares diferentes da cidade. Tem o Inatel, que é uma universidade, tem a ETE, que é a escola técnica, tem atividades em restaurantes, tem atividades na prefeitura, tem atividades em tantos lugares que você talvez nem imaginasse que você entraria, né, pensando num festival. Eu tenho um carinho muitíssimo grande, não é mentira, eu sempre falo isso para todo mundo. Eu organizo o meu ano para que eu possa sempre estar no Hacktown, é inegociável para mim. Foi um prazer participar de mais uma edição do Hacktown, assim que muito obrigada, continuem me convidando. E aí, esse ano, eu quis trazer esse meu ativismo, né, para falar sobre colaborar, sobre facilitar essa inteligência coletiva com encantamento e com autenticidade. A minha palestra foi às 2 horas da tarde, a gente teve a casa cheia, foram mais de 60 pessoas na sala, foi lá no Inatel. E eu vou destrinchar aqui as etapas, né, as partes da palestra, porque eu acho que pode ser interessante para quem não estava lá, e eu estou aqui com os slides também para apresentar. Num primeiro momento, acho que vale falar aqui, tem Tu tá no trabalho, não é Disney, isso virou a sensação, foi a minha forma de... Acho que, né, o primeiro momento foi a própria divulgação. Para quem não conhece o Hacktown, acontecem mais de 40 palestras, 40 atividades ao mesmo tempo, e é muito difícil. Até eu, às vezes, não quero nem ir na minha, eu quero ir na dos outros, porque tem tanta coisa interessante, tem tanta gente falando de coisas maravilhosas e interessantes, a gente fica um pouco querendo participar de tudo, aí acaba participando do que não estava planejado, enfim. E aí a minha forma de divulgar a minha palestra foi imprimir uns santinhos e alguns cartazes que eu colei pela cidade. Eram basicamente duas artes diferentes. Uma era essa, né? Tu tá no trabalho, não é Disney, mas pode ser mais divertido. E a outra era o quando fazer reunião é melhor do que mandar e-mail. Gostoso demais, com aquele memezinho dos churros, gostoso demais. Isso gerou um certo movimento, assim, a gente imprimiu, acho que foram 80 santinhos e mais 10 cartazes que a gente colou pela cidade. Eu e Cris, minha casca de bala, minha amiga que sempre me acompanha no Hacktown, também faz minha social media, faz minhas divulgações, faz meus vídeos. E esse processo de entregar, né, um papelzinho ali para cada pessoa foi muito bacana, assim, foi bem interessante essa interação. Muitas das pessoas que estavam na sala vieram por conta disso, vieram por conta do panfletinho, ou porque elas acharam, ou porque elas viram cartaz. Muitas pessoas me abordaram falando que elas viram, tiraram foto e estavam mandando nos grupos, né, nos grupos de amigos e conhecidos e colegas que estavam no Hacktown, então isso já deu um burburinho ali. A palestra teve 1 hora. É importante falar isso, porque o tempo é bem curto para falar as tantas coisas que tem para falar, né? Então, a gente começou aí, eu sempre começo agradecendo, para quem não sabe, para quem nunca participou de alguma atividade minha, eu sempre começo agradecendo. A gente faz sempre alguns acordos ali, nesse caso, o acordo era que os pensamentos intrusivos iriam ser bem-vindos, a sala não pôde ser alterada, e para quem também conhece, para quem já me viu em alguma atividade, sabe que eu tenho um pavor de sala em formato sala de aula, né? Um professor na frente, as pessoas enfileiradinhas, aquilo me dá um comichão, menina. Eu tenho pavor daquilo, mas não deixaram eu alterar a sala, que foi uma coisa que eu fiz nos anos anteriores. Dessa vez não deixaram, então a gente foi se entendendo e acordando. Geralmente eu faço uma atividade, eu acordo com as pessoas de que elas podem me interromper e de que elas podem simplesmente falar e perguntar, não precisa levantar a mão. Não gosto desse formato levantar a mão, mas não foi o que a gente conseguiu fazer, justamente porque a sala estava nesse formatinho e eu não pude alterar. E aí eu fiz uma atividade
muito interessante de apresentação, que eu dei 1 minuto para as pessoas pensarem no que elas queriam me perguntar, e eu tive 3 minutos para responder. A gente não precisa ver o timer de 1 minuto, né? Então, a gente entra aí no timer de 3 minutos, que eu respondi um monte de coisa. A primeira pergunta foi: qual é uma prática que você tem que você gosta muito? Eu acho que eu respondi umas 8 a 10 perguntas, assim. E as outras perguntas foram surgindo ao longo do processo, mas foi o meu processo de me apresentar. Foi bem útil, foi bem bacana, assim, o resultado foi muito bom. Nesse caso, eu deixei com que as pessoas me perguntassem qualquer coisa. E eu até dei como exemplo, eu falei, vocês podem me perguntar com quem eu dormi ontem, vocês podem me perguntar alguma coisa que não tem a ver com Hacktown, vocês podem me perguntar alguma coisa da minha vida pessoal. E aí, por que eu faço isso? Eu seguro esse BO. Recomendo a todos os facilitadores fazerem isso? Não. Sabe? Se a sua mãe não falou para você que você não é todo mundo, eu vou falar, você não é todo mundo. Você não pode ver uma ferramenta de um facilitador dentro de um contexto e você copiar simplesmente porque você achou legal. Você precisa analisar para saber se aquilo é para você. E aí, depois desses 3 minutinhos intensos, né, a gente otimizou ali o tempo, foi bem massa isso. Eu dei mais 2 curiosidades sobre mim nessa apresentação, porque elas estão conectadas também com outras coisas que eu falo no final, né? Mas eu falo que, tal qual o Ronaldinho Gaúcho, eu também já fui atleta da seleção brasileira. Sim, já fui atleta da seleção brasileira. Já fui atleta da seleção brasileira de hóquei sobre grama. Não se usa um cavalo, não se joga com patins. É na grama, é com chuteira, o taco é diferente e não é um disco, é uma bola. Mas isso aí é assunto para outro encontro. E aí, uma segunda informação importante, né, que os meus clientes me pagam para eu colocar eles para trabalhar, e eu acho isso maravilhoso, eu acho isso chiquérrimo, na verdade. Eu amo a minha profissão, eu amo o que eu faço, justamente por isso. Eu chego lá e boto a galera para trabalhar, e aí eu faço aí um agradecimento especial ao meu dentista maravilhoso, doutor Renan, que é o responsável por essa linda arcada dentária. Mas, enfim, falando que os meus clientes me colocam para trabalhar, eu entro numa atividade que eu sempre faço. Todas as vezes que vocês me verem falando em alguma palestra, vai existir uma IT, que é uma ativação da inteligência coletiva. São atividades que eu criei e que eu crio e que eu sempre trago nas minhas palestras, nas minhas interações, porque é a partir dessa atividade que eu consigo destrinchar e conectar as pessoas com o resto das atividades com o resto das informações que eu vou trazer. Então, a primeira parte dessa atividade, né, também seguindo a lógica freiriana, que é a ação, né, a gente vai para ação, reflexão, ação, a gente vai fazer alguma coisa, dessa alguma coisa que nós vamos fazer, a gente vai refletir sobre o que a gente fez, o que a gente aprendeu, o que aconteceu ali naquele momento, e depois a gente volta para esse lugar da ação ou amplia esse lugar de reflexão, que foi no caso que aconteceu. Nesse caso, foi uma atividade usando Lego. A minha palestra não falava sobre Lego Serious Play. A atividade do Pato não é uma atividade necessariamente de Lego Serious Play, embora eu seja facilitadora certificada em Lego. A atividade do Pato é muito simples e tem uma variedade absurda para se fazer. O Pato é o seguinte, eu dividi a turma em 2 partes, né? De um lado, as pessoas receberam essa cartinha aqui, que tem 6 pecinhas desenhadas, uma cartinha da Lego, tem 6 pecinhas desenhadas, e eu pedi para essas pessoas desenharem um pato no papel delas, usando essas 6 peças. Do outro lado da sala, as pessoas receberam um kitzinho, esse aqui eu já fiz o meu patinho, mas elas receberam as 6 pecinhas, né? Ó, são pecinhas, para elas montarem o pato. E aí, depois que elas desenharam e as outras montaram os seus patinhos, da forma como eles acharam que era, tinha que usar todas as peças, eu pedi para eles encontrarem darem match de pato, encontrarem os patos idênticos. A gente está falando aí de uma turma com um pouco mais de 60 pessoas,
2 pessoas conseguiram encontrar, e eram 2 pessoas com o pato em peça, né? Não em desenho. Isso é sempre muito interessante, assim. A partir daí, eu comecei a destrinchar a atividade. Essas pessoas ganharam um prêmiozinho, e é muito interessante porque é uma atividade muito simples e que faz as pessoas acessarem muitas coisas de maneira muito rápida, muito rapidamente. Existe uma variedade. Gente, qualquer dia eu faço um manual, um guia só de atividades para fazer com essas 6 pecinhas de pato, desde comunicação, alinhamento de equipe, briefing. Tem tanta coisa que dá para fazer com essas 6 pecinhas, assim, com esse conjuntinho aqui, vocês nem imaginam. A partir disso, né, eu fui destrinchando, né, acho que esmiuçando a mensagem que eu queria trazer na palestra. E aí eu trouxe, né, a gente trouxe esse momento de reflexão, como é que foi. E aí eu trouxe esses 3 caminhos para a ativação da inteligência coletiva em grupos e repertórios diversos. O que eu estou fazendo aqui? Fechando, como a gente tem muito pouco tempo, né, para apresentar essa palestra, quando eu trago 3 caminhos, eu trago 3 informações em bloco, né, 3 assuntos, 3 caminhos em bloco para ajudar no entendimento e na absorção daquilo que as pessoas estão recebendo. Então, ao invés de eu falar de um monte de bullet points, eu vou falar dos 3 principais, vou destrinchar esses 3 também, mas é muito importante, ainda mais no contexto de rectal, que as pessoas estão com muita informação, elas saem de uma palestra, vão para outra, saem de uma, vão para outra, facilitar esse entendimento, tem a ver com linguagem. Inclusive, linguagem, proximidade, linguagem é o segundo item dessa lista, né? Então, eu começo falando da importância da proximidade, né? De estar próximo das pessoas participantes, né? Quando a gente fala sobre facilitar com encantamento e autenticidade, a gente tem que ser quem a gente é, né? Da maneira que a gente é e trazer aquilo para esse momento, né? E aí, nesse momento, eu até dei o exemplo que eu quebrei uma expectativa quando eu trouxe a pergunta deles para que eu me apresentasse. Eu quebro uma expectativa ali, me coloco em vulnerabilidade, eu acho isso sempre muito importante de dizer. O facilitador ele está sempre num lugar de muita vulnerabilidade e de muito poder. Então, brincar com essa vulnerabilidade, com esse poder, né, ter essa circularidade, assim, esse movimento, dançar com essa vulnerabilidade, com esse poder é muito importante. Então, a gente fala ali sobre criar intimidade, trazer proximidade com o grupo e quebrar essa expectativa. Se num primeiro momento eu já viro para eles e falo, seus pensamentos intrusivos são bem-vindos, vocês podem me perguntar, traz para mim aqui o que vocês querem saber sobre mim, a gente está ali criando um espaço mais íntimo. Num segundo momento, eu falo de linguagem. Cara, linguagem é um temaço. A gente vai fazer uma live aqui só sobre linguagem. E aí, quando eu falo de linguagem, é importante a gente falar que a gente está falando de comunicação, mas a gente também está falando de acessibilidade, de que tipo de dinâmica. Dei até o exemplo de que eu já facilitei processos com Lego em que as pessoas se bloquearam completamente porque elas nunca tinham brincado com Lego na vida. Parece simples, né, gente? Mas Lego é caro, segue sendo muito caro e não é acessível para todo mundo. Nem todo mundo brincou, nem todo mundo brinca, né? Até que tem filho hoje em dia. Então, é muito importante que a gente entenda esse lugar de acessibilidade dessa dinâmica, entendendo quem é o nosso público, para saber que linguagem a gente vai utilizar. E quando a gente fala de linguagem, a gente está falando do tipo de dinâmica também. Eu já facilitei processos em que as pessoas não sabiam usar post-it. E essa é a minha versatilidade como facilitadora também. Eu gosto de entender o meu público, eu gosto de entender com quem que eu estou falando e utilizar as ferramentas, as dinâmicas que essas pessoas conhecem. Na verdade, os recursos, né, que é o próximo item. Mas, muito importante, a forma como as instruções são dadas, o cuidado com que essas instruções são dadas. E aí, o próximo, né, o terceiro caminho aí, que são os recursos, que é um pouco disso que eu acabei de falar, que tem a ver com qual a familiaridade que as pessoas têm com esse recurso que você está trazendo. É Lego? É post-it? É massinha? É lápis colorido? É pintura? Que familiaridade aquele grupo tem? Se você está trazendo uma atividade
para realmente desconstruir, né, para realmente incomodar as pessoas, talvez seja super interessante você trazer uma coisa que elas nunca tocaram antes, que elas nunca sentiram. Mas se o motivo da sua atividade for um motivo de integração, esse tempo que as pessoas vão perder até elas se familiarizarem com o recurso que você trouxe é um tempo precioso. E é ali que você perde o seu público, você perde a sua gente, assim, porque as pessoas já ficam desanimadas já no começo. Então, tem muito cuidado quando a gente escolhe esses recursos, né? Uma coisa muito importante é essa familiaridade, essa associação com coisas que essas pessoas conhecem, que os participantes conhecem. Que associação é essa? Que eu estou familiar com isso? Se é Lego, eu conheço Lego? Se é post-it, eu conheço post-it, se não é. Então, fazer escolhas quando estiver desenhando a sua atividade, que estiver facilitando a sua atividade, fazer escolhas pensando nesse lugar importante para o seu público, que é essa familiaridade e essa associação. Isso amplia em muito o aprendizado numa sessão, o aprendizado e uma troca, principalmente se a gente está falando ali de um contexto de inteligência coletiva, né? De ambientar as pessoas para a inteligência coletiva. Aí eu falo sempre essa frase, né? Se eu tivesse uma religião, ela seria a inteligência coletiva e o dogma seria o processo participativo. Explica um pouco sobre o que é colaboração radical para a gente, não. Colaboração radical, e eu gosto sempre de falar disso, assim, é a gente pegar todas as ferramentas de colaboração e dar uma esticadinha nelas. Dá uma esticadinha, dá para ser mais colaborativo. Então, eu tenho alguns parâmetros na preparação e na execução das atividades que eu desenho para que essa colaboração, de fato, dê essa esticadinha e a gente consiga um pouco mais daquele grupo. Um desses fatores é que eu exijo, e é um pedido muito importante na elaboração do processo, que os tomadores de decisão, as pessoas em posição de liderança, as pessoas em posição de chefia e liderança são coisas diferentes, estejam presentes nas sessões. Então, eu não vou entrar aqui, qualquer dia eu também faço uma live só sobre quais são esses parâmetros, né, esses âmbitos do que é a colaboração radical para a gente, né, porque isso foi desenvolvido ao longo dos muitos anos de trabalho, mas a gente está falando ali, eu falei um pouco sobre a importância disso e trouxe, obviamente, alguns exemplos. Um exemplo que eu gosto muito, e aí tinha o motivo dessa foto, na hora da palestra eu nem consegui explicar muito bem, mas foram as jornadas de colaboração radical lá no Senac Lapa Faustolo, em São Paulo. Inclusive, um abraço para aquela equipe maravilhosa. A gente reuniu um grupo de mais de 70 pessoas, né? 70 colaboradores, entre professores, o corpo técnico e o corpo administrativo. E aí a gente criou um processo em que uma turma começava, outra turma continuava, outra turma voltava, e outra turma continuava, em 4 dias, 4 semanas, né, diferentes, e foi muito massa, assim. E essa foto aqui em particular foi no último dia da sessão, que era a sessão Mão na Massa, e uma coisa interessante que aconteceu, né? A gente tinha muita coisa acontecendo ali na sala, era um grupo, esse grupo eu acho que estava com umas 40 e poucas pessoas, e a gente tinha esses 2 banquinhos da praça, que era a nossa zona de descompressão. É a nossa zona de autorregulagem, né? Agora a gente chama até de outro nome. Que era, se você se sentir um pouco sobrecarregado mentalmente, você tem esse lugar aqui, você senta, pega o seu cafezinho, senta e conversa sobre qualquer coisa, menos o que está acontecendo na sala. Então, você tira um pouco a sua cabeça, descansa um pouco a sua cabeça e volta. Esse foi um experimento que a gente fez, a gente já tinha feito isso em outras sessões, mas é sempre muito interessante ver como as pessoas aproveitam, né, esse espaço, se elas vão. E aí elas têm liberdade para isso, são adultos, tá? Elas podem não participar da sessão, ficar sentada ali tomando um cafezinho delas para toda uma eternidade. Quando eu falo de radicalidade, eu sou radical nesse sentido, assim, quer participar, participa, não quer, tá ótimo também. Todo mundo é bem-vindo para fazer o que quiser, porque somos todos adultos. Eu trabalho com pessoas adultas. E até com crianças, eu acho que eu deixaria elas terem a possibilidade de fazer o que elas quiserem, né? Acho que tem esse lugar da liberdade. Outro projeto que eu gosto muito foi o Weaving Climate Action, que a gente fez para a Open Society Foundations.
foi um encontro, esse encontro em particular foi super interessante, o time de clima se encontrou em Bogotá para pensar no planejamento, mas na semana antes, a gente já com a agenda toda definidinha, na semana antes, houve um aviso da organização de que eles iam cortar 40% dos staff. Isso foi em 2024, 2023, não lembro. E foi um processo, assim. Aí essa foto em particular é do aquário. Aquário é uma metodologia que eu amo, é a minha assinatura dentro da facilitação. Eu adoro aquário. É uma forma de conversar olhando frente a frente, uma forma de conversar e uma forma de ouvir. E essa é uma das minhas favoritas. E aí, outro projetinho, eu sou muito apaixonada por todos os nossos projetos, mas a agenda de convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, a CEDAW, que eu fiz em parceria com o Brasil Office ano passado, a gente fez 2 atividades, a gente fez CEDAW em maio e a gente fez G20 em novembro. Foi muito legal, assim, a gente fez uma cobertura colaborativa do evento, então a gente conectou pessoas que estavam em Genebra com as pessoas que estão aqui, com a sociedade civil daqui. Outro fator muito interessante, assim, que ferramenta que a gente usou? O WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta muito útil, falando de linguagem, né? Falando de recurso, é a linguagem que todo mundo acessa, não precisa gastar internet. Então, a gente teve ali algumas organizações que estavam em zonas mais remotas, mas que conseguiram ter acesso à informação, que era essa o nosso objetivo. E aí, o Concon, que eu já falei algumas vezes, eu sempre falo do Concon. O Concon foi um jogo que é a metodologia do Laboratório de Comunicação Comunitária de uma organização chamada Rahatai, lá no norte do Senegal. Eu fui convidada para desenvolver essa metodologia e cheguei com o desafio, foi molezinha, assim, foi um desafio tranquilo. Eu tinha um grupo de 60 pessoas, de 14 a 62 anos. Algumas dessas pessoas não eram alfabetizadas, não eram letradas, elas só falavam o Wolof. Outras pessoas estavam terminando o seu doutorado na Universidade de São Luís. Eu mal falava francês, eu mal falava qualquer coisa também. E aí, dentro de um processo intenso, né, para vocês entenderem que linguagem e comunicação ela vai muito além da palavra falada, né, e da palavra escrita, a gente desenvolveu aí um jogo, o Concon. É um jogo com tabuleiro, é um jogo com 6 etapas, em que grupos eram estimulados a pensar, desenhar e executar campanhas de comunicação comunitária. Todo mundo sabe jogar, todo mundo sabe o que é um jogo, todo mundo entende a competição saudável de um jogo e todo mundo entende o avançar etapas. Isso é muito massa, assim, isso é muito massa. Como conta aí, eu sou coautora, né? Inclusive, estou procurando patrocinadores, se vocês souberem de organizações, eu quero traduzir para português, o jogo está em francês, o Wolof. As palavras em Wolof ficam, porque elas são da identidade do jogo. É um jogo gandiolesco. Gandiol é a cidade onde ele foi... A cidade não, a aldeia onde ele foi criado. E eu estou procurando parcerias, olha só. Se vocês souberem de organizações que se interessem pelo assunto da comunicação comunitária, é nós, entrem em contato. E por último, quarto caminho, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu também sempre trago, falar um pouco da intencionalidade, da importância de ser intencional e ter uma visão integral e sistêmica quando você desenha uma atividade. Então, você precisa ser intencional. Tira um pouco o seu ego que fala, eu queria tanto usar essa ferramenta, eu queria tanto usar tal coisa. Baixa a bolinha e veja se o seu público, se a intenção do seu encontro vai ser atendida. E para você ter intencionalidade, você precisa ter uma boa linguagem, você precisa ter bons recursos. Isso é muito importante. E você precisa atrair a proximidade dos seus participantes. E terminei falando um pouquinho de como a gente trabalha na UEL, né? Ação, reflexão e ação, muito freiriana, tudo sempre começa pela ação. Então, me chamou para trabalhar, além de eu colocar você para trabalhar, você vai trabalhar mesmo, porque você vai ter que agir. E a importância da cultura do compartilhamento, né? Somos seres compartilhantes, como diria saudoso Nego Bispo.
Isso é muito importante nas nossas entregas. Então, facilitamos boas jornadas. Terminei aí falando do editorial Ronaldinho. Inclusive, ontem fiz um post sobre o editorial. Leiam, tá muito bom. O nome é... Talvez o que a sua equipe precise seja dormir junto. Todas as terças-feiras eu estou aqui, terminei apresentando e falei um pouquinho do curso Facilitar Sendo Você, que eu já falei aqui antes. Tem uma live aí minha também falando sobre o curso, que é um curso para as pessoas que estão começando a facilitar ou que querem melhorar a sua prática da facilitação. É um curso online, mas não é um curso de facilitação online. Então, eu terminei a minha palestra. Ao longo do processo, eu fui recebendo as perguntas e eu fui respondendo na hora. Várias pessoas chegaram depois, algumas pessoas falaram assim, cara, eu sempre quis ser facilitador, e eu acho isso muito massa, assim, eu acho que tem várias pessoas descobrindo e percebendo esse lugar de que isso é uma possibilidade, né? De que viver da facilitação é uma possibilidade. Eu não vou vender um curso do como viver da facilitação. Eu acredito que facilitação é uma soma de fatores, é um repertório grande de histórias, né? E de possibilidades, de habilidades de conectar assuntos, de se vulnerabilizar, de entender o seu espaço de poder. Então, eu não vou... não vai ter aquele... Não vai ter um grande lançamento, como viver disso, porque é muito complexo. Então, quando eu e a Renata, por exemplo, a gente se juntou para desenhar o Facilitar Sendo Você, que é esse curso que começa dia 21 de agosto, a gente teve muito cuidado em trazer experiências vivas mesmo, sabe? Em trazer um entendimento dentro dessa lógica freiriana do ação, reflexão, ação, mas um entendimento e uma vivência que permita com que essas pessoas ampliem o repertório delas e, a partir daí, sigam se explorando, sigam estudando, sigam fazendo o que elas quiserem dentro da facilitação. Com isso, meus amigos, eu chego ao final desta live. Não recebi nenhum comentário, então acho que nenhum comentário, nenhuma pergunta. Então eu acho que cadê? Deixa eu ver aqui. Não tivemos perguntas, mas sintam-se sempre à vontade para conversar comigo, me mandar inbox, me mandar sinal de fumaça, me mandar pombo correio. Mentira, pombo correio não manda, não. Por favor, tá? Por favor, chatão isso aí. Manda pombo correr, não. Mas me mandem mensagem, falem comigo, me perguntem. Quer saber mais de atividade? Eu estou super disponível, porque eu realmente acredito que facilitação é para todo mundo e pode melhorar e muito a forma como a gente trabalha e a gente colabora. Assim que, boa semana. Vejo vocês terça que vem.